servo e a tua igreja. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai, desde já, gratos por tudo. Amém. O Terceiro Reich é o nome dado ao Terceiro Império do Estado alemão, idealizado por Adolf Hitler, também conhecido como Führer. Dentre os ideais desse homem está o conceito de formar uma raça pura, uma raça forte, sem contaminação com outros povos ou outras raças. Para isso, os mais fortes deveriam dominar e exterminar os mais fracos, tendo como influência o pensamento evolucionista de Charles Darwin. O objetivo era o pan-germanismo, a tentativa de reunir, de agrupar todas as pessoas de origem germânica com a ideia de formar uma identidade racial e perseguir assim outras identidades. Para isso, começou-se a questionar diante das dificuldades econômicas que o país enfrentava e chegou-se à conclusão de que isso era de fato por culpa dos nativos, daqueles que não pertenciam àquele Estado alemão e que estavam ali, atrapalhando a economia e a fluidez desse Estado alemão. E entre esses principais estrangeiros estavam os judeus. A ideia da identidade alemã como uma nação forte, uma raça ariana, como eles falavam, viria à custa de muita perseguição e morte de milhares de pessoas de várias etnias, mas os que estavam no topo dessa perseguição eram os judeus. E nós temos dados do Holocausto contabilizando mais de 6 milhões de judeus mortos, os quais foram mantidos em péssimas condições de saúde e trabalhos forçados nos campos de extermínio criados para esse fim. Mas ainda não era o fim. Muitos judeus ainda estavam espalhados pela Europa, inclusive na Alemanha, mas parece que Hitler, com seu partido nazista, era incapaz de deixar de perseguir e matar o povo de Israel com o objetivo de extirpá-lo da terra como nação. Mas cerca de 2.400 anos antes deste evento terrível e trágico do Holocausto da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, houve uma outra tentativa de assassinato em massa dos judeus. E esse assassinato em massa estava firmado como um acordo, um decreto endossado por Amã, mas com o sinete, com o selo ou com a assinatura do rei Assuero ou do rei Xerxes, na Pérsia do quinto século antes de Cristo. O dia do decreto, conforme nós vimos durante a exposição deste livro, foi determinado para os judeus por sorte. Amã tirou por sorte este dia, e esse decreto estava valendo para 127 províncias do vasto Império Persa, determinado por Amã, com o sinete do rei, e ele foi então tirado por sorte para ser o 13º dia do 12º mês, que era o mês de Adar. Mas nós vimos, ao longo da história deste livro, que Deus começou a mudar o curso da história em favor do seu povo espalhado pelo Império Persa. Precisamos lembrar que o povo estava no Império Persa justamente porque pecou contra o Senhor. O livro de Lamentações, que nós lemos no primeiro capítulo, mostra essa triste realidade que o povo de Israel passou, tendo que deixar as suas casas, a sua cidade, Jerusalém, o templo que era o centro de adoração, o sinal da presença de Deus, foi totalmente destruído, os muros da cidade foram destruídos e eles foram levados cativos para a Babilônia. Agora, cerca de 100 anos depois, alguns voltaram, mas outros continuaram cativos. Mudou-se o império, não era mais o Império Babilônico, era o Império Persa, mas o povo ainda continuava espalhado pelas 127 províncias desse império, depois que eles foram dispersados por conta da invasão babilônica em Jerusalém. E o que nós vimos é que Deus começou a mudar a história deste povo. Nós vimos também que o decreto não poderia ser revogado. A rainha Esther clamou ao rei
que se revogasse esse decreto de morte contra o seu povo, mas ele não poderia ser revogado, porque nenhum decreto selado com o anel do rei poderia se voltar atrás, nem o próprio rei tinha esta autoridade. Mas aprove ao Senhor permitir a esperança de livramento do seu povo por meio da promulgação de um novo decreto. Um novo decreto foi editado no reino da Pérsia e espalhado por meio da influência agora de Mordecai e também da rainha Esther. Este novo decreto, e nós fizemos um paralelo, as boas novas que traziam esperança para o povo de Israel, foi espalhada pelas 127 províncias do Império Persa. Se lembram como o povo recebeu o primeiro decreto de Amã? Eles receberam com luto, com tristeza, se vestiram com panos de saco e de cinzas. Mas diante dessa boa nova, que aprove a Deus permitir no reino da Pérsia, o povo recebeu com festa, com alegria. Amã, ou Mordecai, aliás, que outrora estava vestido de panos de saco e com cinzas, agora se veste com trajes reais. Ele é exaltado no reino da Pérsia e espalha as boas novas da providência e esperança de vida, e o povo se alegrou. Mas eis que chega o grande dia do decreto. As pessoas, ainda que ouvindo este novo decreto, alguns se tornaram judeus, começaram a seguir os preceitos de Israel, muitos ainda eram inimigos do povo de Deus. Eles iriam fazer jus a esse direito que foi outorgado a eles com um decreto real por meio de Amã, de se levantar contra o povo de Deus. O novo decreto dizia que o povo de Deus poderia se levantar em defesa da sua própria vida, poderiam defender-se de todo e qualquer ataque que contra eles sobreviessem para defender a sua vida. Este era o decreto. Eles não deveriam atacar as pessoas aleatoriamente, mas eles teriam o direito de se defenderem, de defender a sua própria vida. E nos últimos capítulos deste fantástico livro da Palavra de Deus, nós veremos o desfecho desta belíssima história de proteção, de livramento, de providência, como nós cantamos aqui, o Deus da providência, que permitiu com que o seu povo vencesse sobre os seus inimigos e transformou o luto em festa, a tristeza em alegria. Portanto, o que nós aprendemos com estes capítulos finais do livro de Esther, fazendo um paralelo para a nossa vida cristã, é que hoje é um dia de festa. Hoje é um dia de festa, pois Deus nos salvou, Deus nos livrou dos nossos pecados, e por isso nós devemos comemorar e celebrar a salvação que o Senhor nos outorgou. A primeira verdade que eu quero destacar, e espero que você guarde no seu coração, é que somente Deus, grave isso, somente Deus é capaz de transformar o dia de morte e luto em dia de festa e alegria. Somente o nosso Deus, por meio da pessoa de Cristo, é capaz de transformar a morte, o luto, em festa e vida. Somente o nosso Deus. E o que nós vemos aqui nos 2 primeiros versos é que Deus concede vitória ao povo de Israel sobre os seus inimigos. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, o dia do decreto chegou. Quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se juntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Olha que impressionante como Deus mudou, Aquele decreto que trazia morte, agora
totalmente mudado. Aqueles inimigos que esperavam se assenhorar, se apoderar, dominar sobre os judeus a fim de matá-los, de extirpá-los da terra e tomar a posse do que eram deles, porque o decreto permitia isso. Não apenas a morte dos judeus, mas você poderia também pegar os despojos, pegar tudo aquilo que pertencia aos judeus e às suas casas e tomar para si. Então aqueles inimigos que outrora esperavam assenhorar-se deles foram frustrados, porque Deus frustra os desígnios dos ímpios, mas estabelece os desígnios dos justos. E os judeus então é que se assenhoraram deles, daqueles que os odiavam. Eles levantaram, fizeram uma força motriz, se juntaram para pelejar contra todo aquele que viesse lutar contra eles. E Deus dá vitória ao seu povo. Os judeus, em todas as cidades das províncias do rei Assuero, se juntaram para dar cabo, para eliminar todo aquele que procurava o seu mal. E o texto diz que ninguém podia resistir a eles. Por que ninguém podia resistir a eles? Será que eram homens destros, peritos na guerra e na batalha? Certamente que não. Era porque Deus era por eles. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É assim que o texto diz: e ninguém pôde resistir, porque o terror, o temor que eles inspiravam caiu sobre todos os habitantes, todos aqueles povos das províncias do Império Pérsia. Nós vemos no versículo 3 e 4 que Deus levanta pessoas para agir em favor do seu povo. E nós vemos também que Deus exalta os abatidos e os humilhados que lhe pertencem. O versículo 3 diz: todos os príncipes das províncias, os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei que auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Perceba que Deus, na sua providência, muda a disposição dos governantes. Os sátrapas também eram responsáveis pelo governo de determinada província. E haviam outros governadores também que eram responsáveis por levar ao rei ou por apresentar ao rei os impostos cobrados nessas províncias. E também os oficiais nomeados pelo rei, os príncipes também, todos agora eram a favor do povo de Deus, porque Deus mudou o coração desses governantes, desses homens que outrora procuravam destruir e matar o povo de Israel, para que pudessem entrar com auxílio ao povo de Deus. Isso porque Deus exaltou sobremaneira Mordecai no reino da Pérsia. E você precisa se lembrar quem era Mordecai. Mordecai até o capítulo 5, até o capítulo 6, não era ninguém, até que o rei teve uma insônia e se lembrou de que foi Mordecai quem o livrou da morte, diante de uma conspiração contra a vida do rei. Então Mordecai é honrado no reino da Pérsia. O próprio Amã, o seu arqui-inimigo, foi quem honrou a Mordecai no reino da Pérsia. Mas antes disso, ele estava na frente do palácio, humilhando-se, vestidos de pano de saco e cinza, porque um decreto era contra a vida dele, contra a vida de todo o povo de Deus. Mas agora ele é exaltado, porque de fato, meus irmãos, o nosso Deus exalta os humildes. Ele abate o soberbo, ele abate aqueles que procuram a glória para si mesmo, aqueles que querem engrandecer a si mesmo em detrimento de outros, e ele exalta os humildes de espírito. E essa é a marca do crente. Nós que somos servos de Deus precisamos ser humildes diante da presença de Deus, precisamos reconhecer quem somos. Somos pecadores, carentes da graça, da misericórdia de Deus, e nos humilhar diante da sua presença, clamar pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, para que em momento oportuno Deus nos exalte, juntamente com Cristo na sua glória, no seu esplendor.
E agora Mordecai se tornou grande, e o terror dele caiu sobre todos os príncipes, os governadores, os sátrapas e todos os oficiais do rei. E na providência de Deus, ele ajudava o seu povo, o povo judeu. E Deus concede vitória sobre os seus inimigos. Olha os feitos dos judeus diante dos seus inimigos, descritos aqui a partir do versículo 5. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsandata, a Dalfon, a Aspata, a Porata, a Adalia, a Aridata, a Farmasta, a Arizai, a Aridai, a Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. Parece um tanto quanto sanguinário a descrição aqui, mas vocês precisam se lembrar que eles estavam defendendo a sua vida. Eles estavam defendendo a sua vida por permissão de um decreto real. Eles não estavam matando os seus inimigos por espontaneidade ou agindo primeiro contra eles, mas eles estavam se levantando e agindo para defender a sua vida. E aqui o narrador do livro de Esther vai dividir essa vitória, ora testificando a respeito da vitória na cidadela de Suzã, a capital do império, ora falando sobre a vitória do povo em todas as províncias desse império persa. E nós precisamos lembrar que Amã tinha filhos, tinha 10 filhos, e esses filhos certamente estavam com sede de vingança diante da morte de seu pai, que havia preparado uma forca para Mordecai e foi morto na própria forca que construiu por ordem do rei, mas por causa da rainha Esther, uma judia, que assumiu a sua identidade como o povo de Deus. E todos os 10 filhos de Amã foram mortos neste dia, porque eles tentaram ousar se levantar contra o povo de Deus. E neste mesmo dia foi comunicado, versículo 11, ao rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. Disse o rei à rainha Esther: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens, e também os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão feito eles? Qual é, pois, a tua petição, e se te dará? Ou que é o que desejas, e se cumprirá? Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Suzã, e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Ao todo, 500 homens no primeiro dia, no 13º dia do mês de Adar, somente na cidadela de Suzã. Mas a Esther alcançou o favor do rei e fez mais um pedido: olha, prorrogue por mais um dia esse decreto, e pendure numa forca os 10 filhos de Amã, como um sinal da vitória dos judeus sobre os seus inimigos, para a vergonha de todo aquele que ousasse se levantar contra o povo de Deus. Então o rei, achando graça em Esther, concedeu a sua petição e prorrogou mais um dia este decreto. Parece que esse decreto valeu na cidadela de Suzã, mas aqui nós temos um apanhado do número de mortos que caíram, inimigos de Israel, naquele dia.
Ao todo, 75 mil apenas nas províncias, e mais 800 homens que se levantaram contra eles apenas na cidadela de Suzã. Algo que é notório, que é destaque aqui, é que eles não tocaram no despojo. Eles não estavam com o objetivo de enriquecer à custa dos seus inimigos. O objetivo deles era simplesmente defender a sua vida. Diferente dos demais que outrora, tentando matar os judeus, se apossariam dos seus bens, o povo de Deus não fez isso. Eles apenas defenderam as suas vidas contra os seus inimigos. A humilhação pública dos filhos de Amã testifica que aqueles que se opõem contra o Senhor, o povo que lhe pertence, que é chamado como a menina dos seus olhos, serão frustrados, serão envergonhados, se não neste mundo, no porvir, serão julgados e condenados à morte eterna. E nós precisamos entender, meus irmãos, que desde o princípio do mundo, desde a queda, uma verdade que se estende ao longo da história e que começa lá em Gênesis 3,15, dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A inimizade então se estende, e essa inimizade é acirrada. Os filhos de Deus contra os descendentes da serpente, ou os filhos de Satanás, que enganou o homem e a mulher no jardim. E entre os filhos de Deus e aqueles que servem a Satanás e os seus interesses, há uma batalha terrível. E essa batalha é travada ao longo da história. E quando nós olhamos para esse texto e pensamos, será que não é cruel demais? Nós precisamos lembrar desta guerra que extrapola o plano terreno, mas abrange também o plano espiritual. Deus, em muitos momentos da história, usava nações para estabelecer o seu juízo sobre a terra, para estabelecer os juízos como uma prévia do que será o juízo final, o dia do juízo final. E este é um dos casos em que Deus usa a nação de Israel para castigar os ímpios que desejavam a morte e a destruição do seu povo. Em outros momentos, Deus pode usar outras nações ímpias para castigar o seu povo por causa do pecado, como fez com a Síria, como fez com os babilônicos, que sobrepujaram sobre Israel e levaram o povo cativo, como castigo, como sinal do juízo de Deus sobre a sua própria nação. Mas agora Deus usa o seu povo, os filhos de Deus, para castigar e destruir os ímpios que se levantavam contra eles no vasto império da Pérsia. Hoje, meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós não pegamos mais em espada para defender a nossa vida, mas Paulo aos Efésios diz que a nossa luta agora é contra todo principado e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Hoje a nossa missão não é matar e destruir os inimigos de Deus, mas evangelizar aqueles que ainda não conhecem a Deus, levar a eles as boas novas de salvação, para que o reino de Deus cresça e o diabo seja envergonhado. Não pegamos mais em armas, não usamos espadas, mas nós usamos, conforme Paulo fala aos Efésios, de maneira representativa e figurada, a armadura de Deus. O capacete da salvação, o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçando os nossos pés com o evangelho da paz, embraçando o escudo da fé para nos defender contra os dardos inflamados do maligno, e empunhando a espada do Espírito, que é a sua palavra. Essa é a arma do crente hoje. Não fazemos mais treino físico, nem treinamos táticas de combate aéreo ou por terra, mas nos preparamos para a batalha espiritual. E como podemos nos preparar para essa batalha espiritual? Nós nos preparamos, conforme a instrução de Paulo aos Efésios, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos.
mas você pode ir para essa batalha ou para essa guerra certo de que em Cristo você é mais que vencedor. Podemos sim, vez ou outra, perder uma batalha contra o mal e o pecado, mas um soldado de Cristo nunca desiste. Um soldado de Cristo sempre está disposto a seguir o seu general, que nos garante a vitória final sobre os nossos inimigos. A segunda verdade desse texto, meus irmãos, é que nós precisamos celebrar, pois o Senhor concede vitória e descanso ao seu povo. Nós abrimos o culto cantando o hino Festa. Há um grande canto de vitória, há barulho de festa. Foi assim neste dia em que o povo judeu se assenhorou dos seus inimigos. Houve festa, houve barulho de festa, porque Deus os livrou das mãos dos seus perseguidores. Deus concedeu vitória ao seu povo. Meus irmãos, uma verdade que nós precisamos entender, que mesmo que o nome de Deus não apareça em nenhum momento no livro de Ester, Deus está o tempo todo presente. A presença de Deus é marcante em cada capítulo deste livro, a sua providência e a sua ação. Por isso nós precisamos entender que é Deus quem concede vitória ao seu povo. Não é a força do braço do povo judeu, não é o braço do povo de Israel ou os seus homens guerreiros valentes que garantiram a vitória, mas é Deus quem garante a vitória ao povo de Israel lá na Pérsia. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Pelo menos na cidade de Suzã houve uma progressão. O decreto foi prorrogado e eles puderam também no dia 14 vencer e lutar contra os seus inimigos. Então, em toda a província, o povo judeu descansou no 14º dia. E na cidadela de Suzã, eles descansaram no dia 15 do mês de Adar e celebraram a vitória com banquetes, porque era um dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de festa e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Meus irmãos, se algo que é marcante na vida do povo de Deus é que toda festa tem comida, né? Toda festa do crente acaba com comida. E é maravilhoso poder nos reunir para comemorar, para celebrar e para comer. Como é bom comer. É maravilhoso comer. Os irmãos podem ver pelo meu tipo físico, né, que eu gosto muito de comer. Mas mais maravilhoso ainda é comer na presença do povo de Deus. É celebrar com seus irmãos na fé. É maravilhoso poder partilhar de uma refeição com o povo de Deus. E foi isso que eles fizeram. Eles descansaram das suas lutas, né, do seu dia de defesa contra os seus inimigos, e eles então celebraram com festa e com alegria e partilharam refeições uns com os outros. E Mordecai tem uma grande ideia. Vamos oficializar isso? Vamos fazer deste dia como lembrança para as gerações, lembrança da providência e do livramento de Deus para a nação de Israel. E ele então vai estabelecer esse dia, o dia de festa e de alegria, o dia de banquete em que Israel venceu os seus inimigos, como o dia do Purim, a festa do Purim. Purim significa sortes. Se lembram que Amã tirou por sortes esse dia, o 13º dia, para que o povo se levantassem contra os judeus e o matassem, e por isso, em referência a este fato de que Amã havia tirado esse dia por sortes, o povo de Israel colocou esta festa como a festa do Purim.
Mordecai então escreveu cartas, versículo 20, e enviou as cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos. E o mês se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Os judeus então, espalhados por todas as províncias do Império Persa, acatam a ordem de celebrar todos os anos a vitória que Deus concedeu sobre os seus inimigos. Olha o versículo 23. Assim, os judeus aceitaram como de costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas, tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que se assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e aos seus filhos. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam o que lhes havia sucedido, determinaram os judeus, tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar esses 2 dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos, e que esses dias seriam lembrados e comemorados de geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Meus irmãos, eles então determinaram esse dia de festa, de alegria, de banquete, para ser lembrado pelas gerações futuras, por todas as gerações, a vitória que Deus concedeu ao seu povo. E a rainha Ester e Mordecai trataram de espalhar essas boas novas de libertação e comemoração por todo o império. Olha o versículo 29. Então, a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Ester estabeleceu essas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Aqui nós temos a descrição dos motivos, ou do relato histórico dos motivos que Deus concedeu ao povo de Israel para comemorar esse dia de festa. Mas algo que é muito interessante aqui, meus irmãos, é que este dia era também o dia de descanso. O dia de descanso. Todos nós aguardamos esse dia de descanso, mas nós já desfrutamos em certa medida do descanso que temos em Cristo. Quando nós olhamos para Gênesis, no ato criativo de Deus, o texto diz que Deus criou o mundo e todas as coisas que existem em 6 dias, e que no 7º dia ele descansou. E esse descanso apontava para o descanso do seu povo também, o descanso que Deus
na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, daria ao seu povo diante de todas as lutas por conta do pecado. De fato, neste mundo, o reino da Pérsia no qual nós vivemos, certas vezes nos vemos cansados, fatigados diante de tantas lutas, de tantas aflições. São tantos males que acometem a nossa vida e nós ansiamos por esse descanso. Mas esse descanso já está garantido ao povo de Deus. Deus já nos deu descanso em Cristo, porque Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar, para derramar o seu sangue puro e limpo e nos libertar e nos garantir esse descanso diante de todas as lutas e aflições, diante do pecado e diante de todos os inimigos do povo de Deus. O pastor Emílio Garófalo, citando Cosper, ele diz que, em relação ao povo, eles podiam agora escolher se permaneceriam judeus ou não, e após o milagre de sua salvação, sua religião foi renovada. Por essa razão, a celebração do Purim tornou-se profundamente importante para o povo judeu. É uma celebração do tipo de despertar que Mordecai e Ester experimentaram mais intimamente. É uma lembrança de quando os judeus no exílio não somente foram redimidos de uma sentença de morte, mas foram renovados em seu compromisso para com a identidade como povo de Deus. Lembra que nós dissemos que durante alguns anos Ester escondeu a sua identidade, mas chegou uma hora que ela arriscou a sua própria vida, se identificou como judia para rogar pela sua vida e pela vida do seu povo. Ao conceder vitória aos judeus, Deus permite também renovar a religiosidade do seu povo, outrora perdida nesses anos em que estiveram no exílio. E Deus, pela sua imensa graça, permite novamente renovar a identidade do povo. Lembre-se, o terror dos judeus se espalharam por todos os povos da província. Todos os povos da província viram e testemunharam que eles eram um povo diferenciado, que eles eram um povo de Deus, o povo do Deus Todo-Poderoso. Que bom seria se pudéssemos celebrar o Purim, mas o pastor Emílio Garófalo diz que nós celebramos o Purim da nossa forma, e esta é uma celebração do Purim, porque todos os domingos, quando o povo de Deus se reúne, ele celebra a vitória de Deus sobre o pecado e o mal. Ele celebra a vitória do povo de Deus e antes pendia para a morte, agora em Cristo temos vida. Antes havia tristeza, luto e choro, porque o nosso destino, por conta do nosso pecado, era o inferno. Mas Deus em Cristo mudou a nossa história e transformou o luto em festa, a tristeza em alegria. Por isso, todos os domingos, quando nós nos reunimos como povo do Senhor, nós celebramos a festa do livramento, da vitória e nos lembramos da obra de Cristo em favor do seu povo, que nos traz e garante salvação e vida eterna. Lembre-se, nós estamos reunidos aqui nesta noite, porque Jesus Cristo foi pregado numa cruz, morreu e ressuscitou, para que hoje você pudesse celebrar, não mais como inimigo, mas como filho, como povo de Deus, a quem Ele concedeu vitória. Mas o capítulo 10 nos lembra que nós ainda vivemos no mundo da Pérsia, e com certeza este mundo é um mundo caído. Depois disso, capítulo 10, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade
de todo o povo de sua raça. De fato, meus irmãos, ainda nós vivemos num mundo caído. Assuero, o rei Xerxes, ele não se converteu ao Senhor. Não temos referência disso. Ele continuou impondo tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. Ele continuou o mesmo rei ganancioso e autoritário de outrora. Mas percebam que até os ímpios estão nas mãos do Senhor e até eles são usados para executar os decretos de Deus, e Deus inclina o coração do rei conforme lhe apraz. Nós precisamos entender que nós vivemos num mundo caído, num mundo em que há maus governantes que governam para si mesmo, que estabelecem leis estranhas e contrárias à vida, como um pedido do PSOL para que descriminalize o aborto até 12 semanas de gestação. Que coisa abominável e terrível, mas que está tramitando no STF do país em que vivemos. Sim, o capítulo 10 lembra que ainda vivemos na casa da Pérsia, e é preciso sermos vigilantes e atentos a todas as coisas. Mas mesmo vivendo no mundo caído, você não pode se eximir da responsabilidade de fazer o bem. Olha que interessante, o rei continuou aplicando os seus impostos sobre as terras e as terras do mar, mas Mordecai trabalhou em prol do seu povo, trabalhou para a prosperidade do seu povo. Então, por mais que você viva em um mundo caído, isso não o impede de fazer o bem, de fazer a diferença neste mundo caído, de lutar pela prosperidade do seu povo, do povo de Deus espalhado pela face da terra. Então, assim como Mordecai, continue fazendo bem, porque nós testemunhamos de Cristo e que pertencemos a Deus através das nossas ações também, não apenas através de palavras, mas através de ações. Portanto, mesmo em um mundo mau, em um mundo caído, continue lutando e procurando o bem-estar do povo de Deus, como fez Mordecai, trabalhando pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Naquele contexto, os judeus, mas agora a todas as etnias que foram compradas com o sangue do Cordeiro. Continue trabalhando em prol de Cristo, mesmo neste mundo caído, porque certamente a vitória final está garantida por Deus na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu quero concluir contando a respeito de um filme, o filme A Queda, disponível na plataforma do Brasil Paralelo. Ele retrata os últimos dias de Adolf Hitler, trancafiado numa fortaleza, rodeado de generais na cidade de Berlim, e a cidade estava também totalmente cercada pelas forças do exército soviético. Berlim estava tomada e as suas tropas avançavam cada vez mais. Algumas pessoas fogem, outras ficam para lutar porque idolatravam Hitler, mas era necessário aqueles que procuravam salvar a sua vida, desocupar a cidade. Os civis que ainda prezavam por suas vidas, temiam pela sua vida, esvaziaram a cidade. Mas Hitler, na sua loucura, ordenava que o exército não se rendesse, mas mantivessem a sua posição contra o inimigo. Porém, a força e o poder bélico do exército alemão estava totalmente destruído. Não havia contingente, apenas soldados feridos. A cena que passa do hospital de Berlim é lastimável. Médicos fazendo amputações dos membros de pessoas e soldados esfacelados pelas armas da guerra. Mas o capitão não poderia abandonar o navio. A rendição para Hitler era uma vergonha que ele não poderia suportar. E ele, portanto, prefere tirar a própria vida. Um escapismo para a vergonha e a derrota diante do inimigo. Deus vingou o seu povo, derramou a sua justiça sobre Hitler e todos aqueles que procuravam o mal dos judeus, e todos aqueles que apoiavam aquele regime nazista e que procuraram a morte de milhares de judeus. E esse mesmo Deus que defendeu a causa
do seu povo na Segunda Guerra Mundial, é o mesmo Deus que defendeu a causa do seu povo na Pérsia, é o mesmo Deus que defende a causa do seu povo hoje e que nos garante a vitória final em Cristo e o descanso que nós tanto ansiamos. Aprendemos, meus irmãos, com este livro, que precisamos honrar a Deus, porque Deus honra e exalta os humildes de espírito, todos aqueles que confiam no Senhor, como fez com Mordecai e Ester, que se tornaram grandes no Império Persa. Esse mesmo Deus que concede descanso ao povo judeu na Pérsia, é o mesmo Deus que concede descanso hoje. Para isso, basta você confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você vai encontrar descanso para a sua alma. O próprio Cristo faz esse convite maravilhoso. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E a promessa é: eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Celebremos, portanto, a vitória que temos em Cristo. Deus é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Ele nos deu a vida eterna, nos salvou, nos regenerou, nos justificou e nos deu vida e vida plena, vida em abundância. E isso é motivo de sobra para você celebrar o nome do Senhor. Emílio Garófalo termina o seu livro Ester na Casa da Pérsia dizendo: o livro de Ester é acerca disso, do dia da vitória de Deus, do dia do descanso, do dia do triunfo da casa de Deus sobre a casa da Pérsia. Olhando essas boas novas, vai ser possível viver melhor, aguardando pelo dia final da vitória do seu povo. O grande dia da manifestação do nosso grande Rei e Salvador Jesus Cristo, que virá sobre as nuvens do céu com poder e glória para salvar e resgatar de uma vez por todas o seu povo e estabelecer novos céus e nova terra onde habita justiça. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos